Agora, no Acorda Rio Grande, Dinheiro em Pauta. Com Jonas Schwingel, do canal Seja um Holder. Muito bem, 7h09, nosso espaço aqui para trazer mais informações a respeito de economia, dinheiro em pauta no programa Acorda Rio Grande. Está aqui o Jonas Schwingel conosco do canal Seja um Holder, né? Nas redes sociais, Instagram, YouTube, e vem para trazer mais informações, especialmente para quem está pensando perspicácia lá na frente, lá no futuro, a aposentadoria, planejamento financeiro para a aposentadoria. Ótimo tema, Jonas, bom dia. Bom dia, Renato, bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos ouvintes. Exato, né? Bom, falou logo, já matou no início, né? Pensando lá na frente, na aposentadoria, né? A gente bate sempre na tecla que os investimentos eles são para o longo prazo. E a gente começou aqui algumas semanas já a trazer algumas classes de ativos para o pessoal ir se familiarizando, né? Com fundos imobiliários, ETFs, eu trouxe agora no último sábado. Então, o mais conhecido daqui a pouco, o mais famoso, seriam propriamente as ações, né? Então, eu vou explicar um pouquinho o que são essas ações, né? O que é as ações em si e por que a renda variável é realmente a melhor opção para a aposentadoria, quando a gente fala em longo prazo, quando a gente fala em multiplicação de capital, em viver de renda lá na frente, né? Então, para exemplificar, né, o que são ações? Elas nada mais são do que partes de uma empresa. Então, por exemplo, nós temos a empresa Seja um Holder, né? Ela é uma empresa, hoje 100% do capital é detido pelos sócios, eu, Thiago e o Leandro, e vamos supor que a gente quer acumular, quer ganhar mais capital. A gente quer uma injeção de capital dentro da empresa. Então, a gente pode ir a um mercado e vender parte da nossa empresa. Então, a gente pode pegar lá 50% do Seja um Holder e vender, e entrar na bolsa de valores. Desse modo, todas as pessoas vão ter acesso à compra de 50% do Seja um Holder. Então, vai lá o Renato e diz, eu gostei dessa empresa, eu gosto dessa empresa, eu quero ser sócio dela. Então, tu vai lá na Bolsa de Valores e vai comprar 5% do Seja um Holder. Então, tu acaba detendo capital hoje e sendo sócio da nossa empresa. Isso são as ações, são partes da empresa onde qualquer um pode se tornar sócio, né? Por exemplo, você comprou o Seja um Holder hoje, exemplo, valendo R$100 mil. É o que vale a empresa Seja um Holder como um todo. Então, 5% dos R$100 mil é R$50, perfeito? R$1.000, desculpa. Você vale R$1.000, 5% é R$50. Vamos supor que o Seja um Holder ele cresça bastante, passa a valer R$1 milhão, por exemplo. Você, tendo 5% do Seja um Holder, participou desse crescimento. Então, a sua parte, que era R$50, passou a valer R$50 mil. Um exemplo. Então, isso é o crescimento patrimonial que é possível através da Bolsa de Valores. E aí eu posso resgatar ele? Pode depois resgatar com o tempo? a qualquer momento. Isso é a renda variável, né? Você pode resgatar a qualquer momento. Então, se essa empresa não faz mais sentido para mim, ela não acredito mais nos fundamentos dela, eu posso vender a qualquer momento, pessoal. Você vende em 5 minutos a empresa. Então, tem essa liquidez que a gente chama, né? Que você pode fazer isso a qualquer momento, né? E por que então a gente fala aqui que... Mas aí, Jonas, tu tá falando de algo positivo ali, né? Na vertical. Exato. E a situação inversa. Porque aí que tem que tá o pulo do gato, né? Como saber investir ou na hora de retirar o teu dinheiro e aplicar em outras ações, porque pode ter uma decadência, né? Essa é a grande questão. Quando a empresa ela é listada em bolsa, então quais são os 3 caminhos para essa empresa? Ela pode crescer e ter vários lucros, né? Lucros consistentes crescendo, ela pode pegar esse lucro e investir nela mesmo para crescer mais ainda. Ela pode ter lucros e pegar parte desses lucros e distribuir para os sócios, que aí são os acionistas, do Renato tendo 5%, vai ganhar 5%, né, da divisão daqueles lucros, vai ser proporcional. Ou ela pode cair, ela pode perder valor de mercado, ela pode quebrar, pode acontecer? Pode acontecer. Por isso que existe vários modos a gente se blindar justamente disso. Porque nós somos humanos e nós erramos também. Por isso que a gente diversifica a nossa carteira, a gente tem mais ativos na nossa carteira. Eu, por exemplo, só em ações, aqui no Brasil, eu tenho em torno de 15 a 20 ativos. Então, assim como eu tenho empresas que, sim, estão me dando um prejuízo de 30% a 40%, que é natural dentro da renda variável, eu tenho empresas que já me deram 500% de rentabilidade positiva. Então, os ganhos... Está no positivo no balanço. Os ganhos superam as perdas, claro, quando você monta uma carteira equilibrada. É natural isso. E quando você, obviamente, aprende a analisar empresas, isso se torna muito mais fácil. E falou há pouco, né? Porque quando é que eu vou vender ou coisa assim? Momento de fazer essa venda. Pois é.
Eu comentei agora que eu tenho empresas que eu estou com prejuízo de 30%, 40%, né? Uhum. Eu não vendi elas porque eu ainda acredito nelas. São empresas que estão passando por uma situação daqui a pouco complicada, ou o cenário macro está complicado. A gente vê que o cenário macroeconômico, o Brasil como um todo, está no cenário complicado. Então eu não vou vender as empresas porque eu ainda acredito nelas. Jonas, mas quando tu vai vender? Bom, lembra que eu falei para viver de renda, né? O meu objetivo com os investimentos é viver de renda. Então se tudo der certo, eu nunca vou vender essas empresas. Por quê? Porque elas vão crescendo e vão distribuindo o lucro ao longo do tempo. E esse é meu objetivo. É eu viver com os lucros que essas empresas vão me pagando ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu investir em fundos imobiliários, o Thiago trouxe aqui os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% do seu lucro líquido mensalmente. Então, fundos imobiliários hoje é a melhor forma de você receber renda passiva. Tá? Mensal. Mensal. Todo mês vai pingar na sua conta a parte dos lucros. Os fundos imobiliários têm essa regra, é lei. Tá. E são imóveis físicos. Então, além de você estar recebendo a renda passiva, a renda mensal que vem do aluguel desses imóveis, você vai ganhar anualmente com a valorização dos mesmos imóveis. E aí que vai a grande questão. O retorno que você tem nesses aluguéis é muito superior, tá, do que se você comprar um imóvel e botar para alugar. Muito superior. Se alguém quiser daqui a pouco que eu faça uma simulação, pode ir lá no nosso Instagram hoje, eu vou abrir caixinha, é só pedir e eu faço a simulação para vocês verem. É muito superior. E quando eu vou investir em ações, as ações, elas não são obrigadas a distribuir o lucro. Porque, por exemplo... Mensal, por exemplo. Não, por exemplo, que nem eu comentei, elas podem investir nelas mesmas para crescer. Uhum. Mas aí existem empresas e empresas. Tem empresas que são mais consolidadas no mercado, e elas já vêm há vários e vários anos distribuindo lucros, distribuindo dividendos. Por quê? Por exemplo, o Itaú da vida, vou dar um exemplo agora. Ele já é muito grande. Pedir exemplos mesmo. Exato. Ele já é muito grande. Então, para ele não faz sentido pegar todo o lucro que ele tem e reinvestir nele mesmo. Ele não vai crescer muito mais do que ele já está. Então, o que ele faz? Distribui para os acionistas. Então, tem empresas que são mais focadas em renda, em distribuir lucro para os acionistas. Tem empresas pequenas que são mais voltadas em crescer. Então, elas não vão distribuir lucro porque elas precisam crescer, elas querem fomentar. Querem crescer cada vez mais. Então, aí são objetivos de investimento. Tá? E por que a gente fala, então, que a renda variável é a melhor opção? E a gente fala que é importante começar o quanto antes. Bom, saiu agora, né, que querem aumentar a aposentadoria para 75 anos, o INSS. Então aí, é mais tempo, daqui a pouco vai ser 80, 90, e aí você vai ficar dependendo disso. Então por que a gente fala da renda variável? Porque a gente tem essa opção de multiplicação de capital, tanto na parte dos fundos imobiliários, que são os imóveis, e temos a renda passiva, mensal, quando vamos falar dos fundos imobiliários, e anual quando falar das ações. Pode ser 2, 3, 4 vezes por ano, depende daí cada ação, cada empresa, como ela quer fazer. Os acionistas não têm voz na empresa. Tem. Tem voz. Para gerir a empresa, tem? Tem nas assembleias também. Obviamente que isso vai ser proporcional à participação que tu tenha da empresa, com toda certeza. Então, por que a gente fala em começar antes? Vou fazer uma pergunta, Renato, para ti. Pega duas pessoas, tá? Vamos fazer dois exemplos. Uma pessoa tem 35 anos e outra tem 45 anos, certo? Elas querem se aposentar ali aos 60 anos. A de 35 anos investe R$500 por mês. E a de 45 anos investe R$1.000 por mês. O dobro. Quem você acha que vai ter um capital maior lá aos 60 anos? Poxa, um tem mais tempo, outro menos. O outro investe o dobro. Vai ser a pessoa de 35 anos. Que está investindo metade do que a outra. Ela vai acumular um capital, se ela investir esse mesmo valor durante os 25 anos, então 850 mil. E a outra de 620 mil, mesmo investindo o dobro. Por que isso? Porque o tempo é o maior fator de multiplicação do seu capital. Então, quanto antes começar, melhor. Melhor. E claro, se você tem agora 45 anos, você vai dizer, ficou tarde para mim? Não, obviamente que não ficou tarde, né? Como eu falei, estão querendo aumentar a aposentadoria para 75 anos pelo governo. Então, olha quantos anos você ainda pode ter para montar uma carteira e acumular um excelente capital. Jonas, fica depois para uma próxima trazer mais informações sobre previdência privada. Também é uma opção. Sim, posso trazer previdência privada. Perfeito. O ouvinte aqui dizendo, tem o caso das Americanas, onde venderam as ações sabendo que estava quebrada, mas fizeram uma maquiagem. Exato, fizeram uma maquiagem contábil lá, então hoje não adianta a gente pegar e dizer, eu ia ver antes. Não, quem diz que ia ver antes está mentindo, porque fizeram uma maquiagem contábil que dentro do balanço a gente não conseguiria ver essas informações. Mas são questões de estratégia de investimento, né? Eu vou dar um exemplo agora, a linha varejo, principalmente, ela é muito complicada aqui no Brasil, então existem alguns setores que são mais complicados de se investir, mas dentro de uma diversificação é a mesma questão. As perdas, elas acabam sendo zeradas por causa dos ganhos. Porque, por exemplo,
Se você investe 100 mil reais, qual o máximo que você pode perder? Um exemplo. É 100%, correto? Agora, qual o máximo que você pode ganhar? Não tem, é infinito. Entende? Então, por isso que a gente monta uma carteira diversificada. E aí, o potencial de ganho é enorme, né? A gente sempre fala, para enriquecer, você tem que se expor a situações convexas. O que são situações convexas? Você tenha muito mais a ganhar do que a perder. Óbvio que você não pode se expor ao risco da ruína, que a gente chama, né? Que é quebrar, que é perder tudo. Deixar os ovos num balaio só. Exato. Todos os ovos. Exato. Mas Distribui os investimentos. distribui que com certeza os ganhos vão superar as perdas. Mas claro, com conhecimento, tem que buscar conhecimento, tem que saber o que está fazendo. Tem que ser um holder. Exato, tem que ser um holder. Valeu, Jonas. Valeu, obrigado, gente. Aquele abraço. 7h19, 14 graus e 3 décimos a temperatura, tem intervalo comercial.